A analista de economia Luciana Pinto volta aqui para o estúdio para explicar os impactos dessa guerra no preço do petróleo. Hoje o barril do Brent chegou a 123 dólares, o maior valor já visto desde a invasão da Rússia na Ucrânia, isso em 2022. Mas depois tudo mudou e o petróleo acabou fechando em queda. O que reverteu esses sinais ao longo do dia, Lucinda? Márcio, não tem uma única notícia que explique essa queda do petróleo hoje. Realmente nada melhorou. É uma questão puramente técnica, porque no fim das contas, esses contratos que a gente menciona aqui, eles são contratos financeiros, são derivativos. Não é uma negociação de um petróleo, de um barril de petróleo físico. São contratos financeiros em que você fecha um valor que você acredita que o petróleo vai custar lá na frente, para uma entrega futura. Então, o que aconteceu, segundo os especialistas, foi apenas uma correção de preços, é fim de mês. Então, não dá para dizer que esse alívio que a gente viu e que a gente vai mostrar aqui nessa tela demonstra algum otimismo, alguma expectativa positiva. Mesmo porque está alto demais. Muito alto. Aliás, Márcio, é bom a gente lembrar que quando o Fundo Monetário Internacional falou a respeito da guerra há 2 semanas, ele traçou 3 cenários. O cenário de referência, o cenário mais grave e o de ruptura, o mais grave de todos. E o cenário de referência, que era aquele que ele considerava mais provável e que considerava um crescimento econômico global de 3,1%, entendia que esse conflito se encerraria a tempo do petróleo se acomodar na casa dos 80 dólares. O cenário mais grave, ele já considera um petróleo na casa dos 100 dólares, é um petróleo médio. E a gente tem visto já há bastante tempo, há muitas semanas, o petróleo consistentemente nesse patamar. Até escorregou lá para 90 dólares, mas rapidamente voltou, bateu 140 em algum momento. Então, a gente talvez possa entender que estamos realmente nos consolidando num cenário mais grave e que levará a um crescimento econômico ainda menor. Nesse cenário de petróleo a 100 dólares, o crescimento projetado pelo fundo era de 2,1% do PIB global. É claro que tudo isso é proporcional ao tempo, à duração dessa guerra. Já estamos com 2 meses de guerra, vamos entrar na 9ª semana. E quando você fala da questão do preço do petróleo, o que a gente percebe é que chegou a 90 dólares quando houve aquela tentativa de negociação. Houve a boa notícia, a esperança de que os 2 lados iam se encontrar no Paquistão. Não deu em nada. Nas 2 reuniões que houve, não deu em nada. E neste momento é curioso também que a gente está no meio de um cessar-fogo. Ou seja, não há bombardeios. Exato. Não há tiros de canhão sendo trocados ali no Estreito de Hormuz mesmo. É a absoluta paralisia naquela região. Exato. Que provoca isso aqui, né? É isso, porque a gente já sabe que a normalização da oferta de petróleo, uma vez liberado o Estreito de Hormuz, vai demorar para acontecer. E como não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer, o mercado fica assim. É isso. Muito obrigado, Lucinda Pinto. A gente tem agora... Desculpa. A gente tem agora... A gente tem que olhar agora para a vida dos investidores, porque está todo mundo disposto a correr risco. E a gente tem que trazer para cá como é que o mercado brasileiro, eu achei que a gente fazer isso depois, como é que o nosso mercado financeiro está reagindo diante desse cenário. Isso. Márcio, a gente estava bem preparado para um dia bem negativo nos mercados hoje. Primeiro, por causa da guerra, e segundo, porque teve toda aquela mensagem dos bancos centrais, o americano e o brasileiro, de que o juro vai ficar alto por muito tempo. E, no entanto, não foi nada disso que aconteceu. A gente viu um dia super positivo. O Ibovespa subiu 1,39%, abaixo dos 190 mil pontos ainda, e o dólar caiu 1%. E o que explica isso? Teve muitos balanços positivos lá nos Estados Unidos, inclusive os índices Nasdaq e S&P das bolsas americanas bateram recorde. Abril foi o melhor mês para esses índices desde 2020. Então, foi um dia super positivo. E esse efeito do fim de mês, encerramento de mês, também contribui. Só que quando a gente olha para o balanço do mês de abril, na próxima tela a gente vai enxergar, a gente vai ver que, no fim, não saímos muito do lugar. O Ibovespa chegou a bater várias marcas históricas, acho que 4 ou 5 recordes ao longo do mês, e fechou aí numa ligeira queda de 0,08%. Agora, o dólar realmente tem o real tem demonstrado uma força importante aí diante desse cenário todo. Agora sim? Agora sim. Muito obrigado, Lucinda Pinto, que nos trouxe. Eu achei que o mercado ia ficar depois, porque é meio impactante, né? Num dia que a gente reduziu a taxa de juros, precisando reduzir muito, 0,25, estabilizou nos Estados Unidos. A guerra continua aquela tragédia com o preço do petróleo a 120.
E hoje ter uma alta daquela na Bolsa, Pois o é. dólar cair dessa forma, não bate muito com as teorias econômicas, mas teoria nesse momento? Exatamente. Acho que a bússola está um pouco quebrada neste momento. Quem fala de teoria no momento desse, né? É isso. Muito obrigado mais uma vez, Lucinda Pinto.